Alô, você tem um minuto? Tá podendo falar? Posso te ligar? Preciso te falar uma coisa. Oi, eu sou a Marcela, mais conhecida por aqui como Tchela, e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Tá Podendo Falar. Hoje eu vou começar pedindo desculpas pela minha voz, que eu tô um pouquinho resfriada, mas vamos lá. Eu tô super empolgada pra conversa que a gente vai ter aqui hoje, e ela gira em torno de um conceito que eu aprendi recentemente lendo um livro, que é o conceito de neuroplasticidade. A gente vai tentar não entrar em muitos termos técnicos aqui, mas saibam que tudo que eu vou contar pra vocês no episódio de hoje eu aprendi lendo um livro que se chama Reprograme-se, da neurocientista Nicole Vinola, acho que é assim que pronuncia. E ele parte de uma ideia muito interessante. Na verdade, eu vou fazer um adendo, tá? Eu tô em 80% dessa leitura, não terminei, mas eu tô tão empolgada com esse tema, eu já postei tanta coisa no meu Instagram de insight desse livro, que eu falei, eu acho que isso merece um episódio. E, enfim, eu quis trazer o máximo de embasamento possível pra cá, porque eu tô sentindo que esse livro vai mudar a minha vida e a minha forma de pensar e enxergar algumas coisas. Bom, o que é a grande ideia central do livro Reprograme-se? O nosso cérebro está em constante transformação. Por muito tempo, os cientistas, e enfim, neurocientistas, acreditavam que o nosso cérebro, depois da infância, depois do nosso córtex pré-frontal estar 100% formado, ele ficava imutável. E o que a neuroplasticidade traz de conceito é que, na verdade, não. A gente consegue, literalmente, reprogramar o nosso cérebro e mudar a nossa forma automática de pensar. E isso é muito poderoso. E esse livro é super didático, tá? Então eu recomendo muito, porque ele explica de um jeito super acessível como os nossos pensamentos, comportamentos e reações que a gente repete, fortalecem determinados caminhos no cérebro. No livro, ela vai se referir a esses caminhos do cérebro como as sinapses. Mas aqui podemos chamar de os caminhos que o nosso cérebro tem. Sabe quando acontece uma situação e você automaticamente, o seu cérebro automaticamente vai para um caminho de pensamento? Pois é, ao longo do tempo, esses padrões podem influenciar os nossos hábitos, o nosso diálogo interno e até a forma como a gente enxerga quem nós somos. A autora do livro mostra que muitos dos comportamentos que parecem naturais ou inevitáveis pra gente hoje não surgiram porque a gente nasceu dessa forma. Eles podem ter sido aprendidos e reforçados durante anos. A gente já falou um pouco sobre crenças aqui no podcast e vai muito em linha com esse conceito, São as crenças que foram criadas na nossa cabeça ou até implementadas por outras pessoas externas, coisas que você ouviu na infância sobre você, sobre sua capacidade de fazer X, Y, Z, e que elas entraram no seu cérebro como verdade absoluta, como parte da sua identidade. E aí, não só pensamentos sobre você, mas esses caminhos do nosso cérebro podem... Vou trazer alguns exemplos para ilustrar. Podem ser no sentido de, uma pessoa que tem uma tendência de sempre imaginar o pior cenário. Isso é um caminho automático que seu cérebro vê uma situação ameaçadora e ela automaticamente vai pro pior cenário. Outra pessoa pode ter um caminho de automaticamente ter uma dificuldade de confiar em si mesma. Então ela sempre vai se colocar para baixo, o diálogo interno dela sempre vai ser duvidando da sua capacidade. Outro exemplo é o hábito de procrastinar. Aquela pessoa que, por alguma crença, entende que ela é procrastinadora e, por isso, ela sempre vai acabar adiando as coisas que ela precisa fazer. Esses são alguns dos exemplos de linhas de pensamento que a gente provavelmente adquiriu em algum momento da infância e a gente reforça durante anos. São esses caminhos automáticos que o nosso cérebro nos leva em determinadas situações. E qual que é a ideia principal do livro? É que da mesma forma que o cérebro aprendeu esses caminhos, ele também pode aprender outros. Por isso o nome Reprograme-se, porque a gente pode literalmente reprogramar esses pensamentos. E aí ela entra no conceito de neuroplasticidade, que eu falei um pouquinho no começo do episódio, que é a nossa capacidade, na verdade a capacidade do cérebro, de se reorganizar e criar essas novas conexões. Então a autora, que é a Nicole, mostra como que a gente pode interromper os padrões negativos e simplesmente mudar como a gente interpreta as nossas experiências. E aí vamos entrar um pouco mais a fundo. O livro organiza esse processo em 3 grandes movimentos. Vamos dizer 3 grandes etapas. O primeiro é reconhecer e enfraquecer os padrões negativos que funcionam no automático. Então, sabe aquelas frases que você fala pra si mesmo ao longo do dia? É o famoso diálogo interno, que a gente já falou bastante sobre isso aqui em outros episódios. Mas sabe os seus pensamentos automáticos sobre você mesmo que você tem ao longo do dia? Você vai começar a reconhecer que eles estão acontecendo, esse é o primeiro passo, e enfraquecer
esses padrões negativos. No começo, vai ser um trabalho de esforço mesmo, um esforço diário, de reconhecer que você falou essa frase, né, no seu diálogo interno. Uma frase sobre você mesmo, de não sou capaz disso, eu sou ruim nisso. E você shift e automaticamente pensar, na verdade eu sou boa nisso, ou eu tô ficando melhor nisso. Mas uma vez que você consiga fazer essa primeira mudança, de identificar o padrão negativo e mudar a forma que você enxerga você e o mundo ao seu redor, isso vai virar o novo caminho automático. Faz sentido? Então esse é o segundo passo que ela fala. É você mudar a maneira como você se enxerga e enxerga o mundo à volta. E, por fim, praticar pensamentos, comportamentos e respostas diferentes. Então, no começo, sabe aquele famoso fake it till you make it? É isso. Você vai praticar esses pensamentos como se fosse um exercício, até que eles também se tornem caminhos mais familiares para o cérebro. Então, eu gosto de pensar que é como se fosse um hábito que você está querendo implementar. Da mesma forma que você vai fazer atividade física para exercitar o seu corpo, você praticar pensamentos positivos sobre você diariamente também vai criar uma familiaridade no seu cérebro a ponto de, em algum momento, isso se tornar um hábito 100% automático. E é muito doido isso, porque quando você começa a fazer uma comparação, né? Você olhar para o seu cérebro como se ele fosse um músculo que precisa ser exercitado e você precisa diariamente trabalhar nele, no caso, os seus pensamentos, tudo muda. Então eu passei a entender que eu tinha, assim, um controle de como eu reajo, como eu me sinto e como eu enxergo todas as situações que acontecem na minha vida. E o livro, no fim, fala muito menos sobre, basta ter pensamentos positivos que você vai mudar de vida, e mais sobre como mudar exige consciência, repetição e experiências concretas. É muito mais sobre a prática, esse livro. Como, na prática, se tornar uma pessoa mais confiante, uma pessoa mais positiva, enfim, o que quer que você queira se tornar e que você queira gerar ali de nova identidade, você consegue fazer reprogramando os seus pensamentos. Porque, no fim, não basta você dizer que você quer ser uma pessoa mais confiante. Você precisa começar a agir, mesmo que em pequenas situações, como alguém capaz de confiar mais em si mesma. Um exercício que eu acho muito legal também de você fazer é anote exatamente essa identidade nova, né? Ou quem você quer se tornar. Não tô falando pra você fazer um rebranding completo da sua personalidade, mas acho que todo mundo sabe alguns traços, alguns aspectos de si mesmo que gostaria de melhorar, de evoluir. Vamos usar a confiança como um exemplo, tá? Quero ser uma pessoa mais autoconfiante, quero ser mais seguro de mim, quero falar bem em público, quero não duvidar da minha capacidade. Esse é um exemplo. Quando você anotar todas as coisas que você quer ser, essa nova identidade, comece a pensar o que pessoas confiantes fazem. Então, você vai passar por uma situação nova, onde você não se sente tão confiante, mas simula. Se eu tivesse 100% confiante, dona de mim nesse exato momento, como eu agiria? Mesma coisa serve para disciplina. Quero ser uma pessoa disciplinada. Então, você vai precisar construir pequenas provas dessa disciplina no seu cotidiano. Provas para si mesmo. É literalmente começar a agir como a pessoa que você quer ser até você se tornar essa pessoa. Até o seu cérebro entender que esse é o caminho automático. Porque tudo na nossa vida, qualquer hábito, se constrói com repetição. E o que eu mais gostei desse livro é que ele te faz questionar o que é a sua personalidade. E será que a nossa personalidade hoje é uma característica definitiva? Ou se ela é só um padrão que a gente praticou tantas e tantas vezes que a gente passou a parecer aquilo? Vou dar mais um exemplo. Às vezes, na sua infância, você escutou de várias pessoas que você era uma pessoa tímida. Então, você praticou esse padrão no automático tantas e tantas vezes até você, de fato, se tornar uma pessoa tímida. Mas quantas pessoas eu não conheço que eram muito tímidas e deixaram de ser? Porque elas literalmente reprogramaram o cérebro delas. Quando a gente pensa em identidade, normalmente a gente pensa em algo muito profundo, do tipo quem eu sou, como eu ajo, como eu penso, como eu me relaciono com as pessoas, o que eu sou ou não sou capaz de fazer. Só que a nossa identidade não é construída só pelas grandes escolhas da nossa vida. Ela também é construída pelas pequenas histórias que a gente repete todos os dias. Então, toda vez que você pensa, eu nunca consigo terminar um projeto, eu não sei falar em público, eu sou péssima lidando com dinheiro, eu não tenho autocontrole. Quando você repete essas frases, você não tá apenas descrevendo uma experiência, você tá reforçando uma narrativa sobre você mesmo. E aí, quanto mais essa narrativa é repetida, mais natural ela parece. Até chegar um momento que a gente nem questiona mais. A gente não pensa,
eu tenho agido de tal forma ultimamente. Normalmente a gente pensa, eu sou dessa forma. E existe uma diferença enorme entre essas duas frases. Uma é 100% definitiva e a outra é algo que tá acontecendo nesse momento. E uma das formas mais simples de entender a neuroplasticidade é imaginar uma trilha no meio de uma floresta. Eu gostei muito desse exemplo. Na primeira vez que você passa por um caminho novo, tudo é mais difícil. Você precisa afastar os galhos, prestar atenção onde você pisa, meio que em estado de alerta, né? Tá sempre ali muito consciente do que você tá fazendo. Mas quanto mais você percorre aquele mesmo caminho, mais aberta a trilha fica. E é mais fácil passar por ela de novo. É quase que automático, você não precisa mais prestar atenção em tudo. O nosso cérebro funciona de uma forma muito parecida. Quanto mais a gente repete e reforça um pensamento, ou uma reação, um comportamento, enfim, mais familiar esse caminho se torna. E é por isso que alguns hábitos parecem acontecer automaticamente. E nem sempre existe uma decisão consciente antes de cada uma dessas ações. Nem sempre você vai estar numa situação que você vai parar, refletir e pensar antes de agir. Por isso que é bom você estar treinado, o seu cérebro estar programado para ter as reações que você gostaria. Seja um pensamento mais positivo, seja você não se questionar quando acontecer tal coisa. E quando a gente fala sobre controlar esses pensamentos, os diálogos internos e os pensamentos automáticos no geral, eu acho legal fazer uma distinção. Você não escolhe cada pensamento que aparece na sua mente, né? Nem todo pensamento é consciente. E nem todo pensamento representa aquilo que você efetivamente acredita. Às vezes, vai surgir uma frase automaticamente. Eu não vou conseguir, vai dar tudo errado, eu não sou boa o suficiente. E o problema não é ter esse pensamento. Acho que isso é legal da gente saber que eles vão aparecer. O ponto é, comece a questioná-lo. Você não precisa acatar e acreditar em todo pensamento seu. Essa foi uma das frases que eu li, eu não vou lembrar onde, não é do livro que a gente tá usando como base aqui, mas uma das frases mais libertadoras que eu vi nos últimos tempos, que é: não acredite em todo pensamento seu. Questione alguns deles. Você não precisa transformar tudo que você pensa em verdade absoluta. Outro ponto que eu acho importante a gente sempre ter em mente é que a nossa identidade, então essa pessoa que a gente quer nos tornar, ela precisa de evidências. O que eu quero dizer com isso? A nossa identidade não muda só por meio das palavras. Não é você se olhar no espelho de manhã todos os dias e falar: eu sou incrível, sou maravilhosa, eu sou muito confiante, que você automaticamente se torna essa pessoa. A nossa identidade, a forma como a gente se enxerga, ela muda principalmente pelas evidências que você oferece a si mesmo. Você pode se falar todos os dias na frente do espelho que você é disciplinado, mas essa frase só vai começar a ganhar força quando você cumpre um pequeno compromisso que você fez consigo mesmo. E aí eu tô falando de coisas muito pequenas, mas elas vão se acumulando. Então é você levantar no horário que você decidiu que ia levantar, é você ler 15 páginas do seu livro, é terminar uma tarefa importante antes de abrir as redes sociais. Quando você vai no treino, mesmo no dia que você tá sem motivação nenhuma. Essa é a minha favorita, é uma das maiores provas que você pode se dar de que você não depende só de motivação. Enfim, e vários outros exemplos. Mas essas pequenas coisas vão se tornando evidências ali. E aí você e o seu cérebro começam a perceber: poxa, talvez eu seja uma pessoa que consegue cumprir o que promete. E quanto mais vezes isso acontece, mais familiaridade com essa identidade nova você vai criando. E eu também acho importante a gente tomar cuidado com a própria ideia de reprogramar o cérebro, né? É que eu amei o nome do livro, eu acho que resume muito bem o que ele quer dizer. Mas é só um cuidado importante que pode parecer que a gente precisa apagar completamente a nossa personalidade, a nossa identidade anterior e criar uma versão perfeita do zero. E não é isso, tá? Você não apaga a sua história, as suas crenças da infância, tudo que você viveu. Não é apertar um botão e automaticamente eliminar todos os padrões que você construiu durante anos. O caminho antigo pode continuar existindo. A diferença é que ele deixa de ser a única possibilidade. Você pode sentir medo, se sentir inseguro e agir mesmo assim. Você pode ter um pensamento e não obedecer a ele. E depois de todas essas reflexões, eu fiquei pensando em como a gente pode levar esse tema para nossa vida real. Eu acho que a primeira etapa é identificar as frases que você mais repete sobre si mesmo. Se você parar um pouquinho pra pensar, pode até anotar, é um exercício legal de fazer com papel e caneta. Veja quais são as frases que mais se repetem na sua mente sobre você mesmo ao longo do dia. Do tipo, eu sou uma pessoa desorganizada, eu não tenho disciplina, por aí vai. Então, qual é a história que você já repete há tanto tempo que parece um fato? E aí depois, tenta separar a identidade de comportamento. Em vez de eu sou desorganizada,
minha organização não tá funcionando nas últimas semanas. E aí, por último, quando você fizer esse shift de identidade para comportamento, você vai criar uma evidência pequena da nova identidade. Esse é o terceiro e último passo e é um dos mais importantes. Então, se você quer se enxergar como uma pessoa disciplinada, faça 3 coisas difíceis, coisas que você estava procrastinando, que você não tá a fim de fazer hoje. Pronto, já tem ali evidências. Amanhã, repete o ciclo. Depois de amanhã de novo, e por aí vai. É assim que uma história diferente começa a ganhar espaço na sua cabeça. E, gente, eu acho que a maior reflexão que ficou pra mim dessa leitura é que muitas vezes a gente vive tentando confirmar a pessoa que a gente acredita ser, né? O cérebro sempre vai querer buscar evidências para as coisas que a gente se contou ali, que a gente acreditou. Então, se eu acho que eu não tenho disciplina, eu vou lembrar de todas as vezes que eu desisti e vou tentar achar provas para isso. E a mesma coisa funciona ao contrário. O nosso modo de pensar depende muito da história que a gente reforça todos os dias. E o mais legal é que agora a gente sabe, né, segundo a neuroplasticidade, que o nosso cérebro é capaz de aprender e de mudar, que novas experiências podem criar novos caminhos, novas conexões no nosso pensamento ali. Então, no fim, o que dá pra gente tirar de aprendizado? É que reprogramar o seu cérebro talvez não seja acordar amanhã só pensando coisas positivas. É muito mais sobre você perceber os padrões que hoje funcionam no automático e começar conscientemente a praticar respostas diferentes. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da reflexão. Foi realmente uma das melhores leituras. Como eu falei, ainda não terminei o livro, mas eu tô bem próxima e aprendi muitas coisas legais e aplicáveis ao longo desse livro. E eu espero que esse episódio tenha sido útil pra você de alguma forma também. Comenta o que você achou e eu te vejo na semana que vem. Esse programa foi produzido por TNS.